terminando. Voltando. O argumento ontológico é o que parte da definição de Deus para concluir que ele existe, porque ele é um ser que deve existir em todos os mundos possíveis. Agora, eu pensei aqui, eu acho que é melhor. Você acha que é uma estratégia melhor, tipo, refutar o melhor argumento ontológico produzido até agora, para depois de refutar esse argumento ontológico, fazer uma refutação aos argumentos ontológicos gerais? Você acha que é melhor fazer assim? Pode ser, cara, pode ser. Beleza. Então, o melhor argumento ontológico modal, o melhor argumento ontológico até hoje feito, acho que pouca gente vai discordar disso, é o do Plantinga. O argumento ontológico modal. Que ele parte desse. Ele substitui. Não substitui, ele troca. Não nega a concepção de o ser da qual nenhum maior pode ser concebido, mas ele substitui isso por um ser na qual não há mundo possível em que ele não exista. Isso é o argumento do Plantinga. Aí o que é que ele vai dizer? É possível que exista um ser maximamente grandioso, ou seja, um ser que existe em todos os mundos possíveis. Logo, esse ser grandioso existe. Porque se o ser maximamente grandioso só existe em um mundo possível, então ele não é maximamente grandioso, dado que para ser maximamente grandioso, ele deve existir em todos os mundos possíveis. Agora eu vou ter que dar uma explicação aqui. O maximamente grandioso é um ser que possui propriedades maximamente excelentes. Propriedades maximamente excelentes são propriedades como onipotência, onisciência, perfeição moral. Essas são as três principais propriedades maximamente excelentes. Tem outras, mas os que importam para o argumento ontológico são esses três. Então, isso são propriedades maximamente excelentes. O ser grandioso é um ser que possui propriedades maximamente excelentes, mas em todos os mundos possíveis. Em todos. Agora, qual é o principal problema com o argumento de Plantinga? Há três principais problemas com o argumento de Plantinga que eu considero que são os que refutam de fato ele. O Plantinga que eu me referi aqui, galera, é o Alvin Plantinga, sabe? É um filósofo, teísta e tal. Aí, os três principais problemas que eu vejo nisso é o seguinte. O primeiro, como foi notado pelo Michael Tullen no artigo A Defesa de Plantinga do Argumento Ontológico. Esse artigo está traduzido em português aqui no site brasileiro, inclusive está lá está compartilhado na página do Facebook do Pensar Naturalista. Quem quiser dar uma olhada lá depois. Eu compartilhei faz pouco tempo. Aí ele notou o seguinte, que se você pegar a propriedade de ser maximamente grandioso e pegar outro ser, e que esse ser possui a propriedade da quase maximalidade, considera esses dois seres. Um ser quase maximamente grandioso é um ser que não existe em todos os mundos possíveis. Ele existe apenas em alguns mundos possíveis. Só que nos mundos possíveis em que ele existe, não há nenhum ser maior que ele. Entende? Ele é o maior ser em todos os mundos em que ele existe. Mas ele não existe em todos os mundos possíveis. Por isso que ele é quase maximamente grandioso. Esse ser, ele é incompatível, ele é fundamentalmente incompatível com um ser maximamente grandioso, que é o ser de Plantinga, que é o argumento ontológico reivindica. Por que eles são incompatíveis? Porque se um ser quase maximamente grandioso existe, e se o ser maximamente grandioso também existe, então, em um mundo possível em que o ser quase maximamente grandioso existe, há um ser que é maior que ele, a saber, esse ser que é maximamente grandioso, em absoluto. Mas se há um ser que é maior do que o ser que é quase maximamente grandioso, então esse ser que é quase maximamente grandioso não é o maior ser neste mundo, dado que é um ser que é maior que ele. Então, o argumento ontológico, ele permite provar, entre aspas, a existência tanto desse ser maximamente grandioso, quanto desse ser quase maximamente grandioso. Só que esses dois seres são incompatíveis entre si. Aí seria contraditório, né, Alisson? Outro. Esse é um dos principais problemas do argumento ontológico. E o Plantinga... Deixa eu fazer uma outra reflexão. Nessa questão de mundo possível. É possível que exista um mundo onde não exista nenhum ser maximamente grandioso? Sim. Tipo assim. Então, se existe um mundo possível onde não há um Deus maximamente grande, então é outra refutação a isso, ou não? É outra. Então, esse seria o terceiro problema que eu ia colocar. Então, vamos deixar ele para o terceiro? Vamos falar do próximo problema agora. Então, o Plantinga, ele diz o seguinte, que não há motivo para negar que é possível que seja um ser maximamente grandioso. Sabe? Ele diz que não há argumentos convincentes nem para, nem contra a possibilidade de existir um ser maximamente grandioso. Mas, dado que isso não implica nenhuma contradição,
Então, então o teísta está justificado em achar possível que exista um ser maximamente grandioso. Ele faz uma referência com a, com a lei de Leibniz, dos indiciníveis, sabe? X é igual a Y, então se X possui P, Y possui P. Ou seja, se X é igual a Y e X possui uma propriedade, então Y também possui uma propriedade. É a lei de Leibniz, a grosso modo. Aí, não há argumentos convincentes nem para nem contra esse princípio. Mas, dado que ele não implica em contradição e dado que ele satisfaz intuições, então estamos justificados em aceitá-lo como verdadeiro. Certo. Aí o Plantinga, ele faz esse paralelo. Ele diz que é possível que exista um ser maximamente grandioso e na ausência de contradição nisso, podemos aceitar como verdadeiro esse princípio. Agora, por que ele é falso? Eu já vou partir para essa terceira objeção. Depois eu volto para a segunda, que eu ainda não falei. Se o Plantinga infere que é possível que exista um ser maximamente grandioso, então um ateu está justificado em dizer que não é possível que exista um ser maximamente grandioso. Não há argumentos nem para nem contra a favor desse princípio, de que não é possível que haja um ser maximamente grandioso. Mas, dado que a negação dessa possibilidade não implica em contradição, o ateu está em pleno direito de aceitar como verdadeiro. Então, ele usa a mesma tática que o Plantinga para refutar o argumento ontológico, sabe? Então, a gente pode fazer o seguinte argumento. O argumento ontológico ele parte do seguinte: é possível que necessariamente exista um ser maximamente grandioso. Logo, existe um ser maximamente grandioso, que é Deus. Aí o argumento ateísta ontológico vai dizer o seguinte: não é possível que necessariamente exista um ser maximamente grandioso. Logo, não existe um ser maximamente grandioso, se não é possível que ele exista. Então, o ateu está no mesmo direito de acreditar nesse argumento que o teísta está no direito de acreditar no argumento ontológico teísta. Não há motivo para preferir um ao outro, então a escolha de qualquer um dos dois seria completamente arbitrária. O artigo não oferece nenhum tipo de justificação para preferir um ao invés do outro. Entende? Perfeito. Aí, cara, eu tô adorando esse seu raciocínio. A pessoa tá falando aqui negócio complicado, é bagulho doido, mas, galera, é complicado mesmo. É por isso que poucas pessoas aderem a esse mundo, né, Alice? Então, explica aí, Alice, agora a terceira questão. A segunda, no caso, que eu pulei para a terceira. Voltando à segunda agora. Esse problema também ele foi notado pelo Michael Turing no artigo que eu citei, que é o seguinte: considere que existe um objeto que é maximamente solvente, sabe? Ou seja, o que é um objeto que é maximamente solvente? É um objeto que existe em todos os mundos possíveis. Não há mundo possível que esse objeto não existe. Em todos os mundos possíveis em que esse objeto maximamente solvente existe, ele é capaz de solver qualquer coisa, sabe? Ele entra em contato com qualquer coisa, essa coisa vai ser solvida por ele. Aí pega esse raciocínio. Eu entendi já, vai, fala aí. Pegou? Pegaram? Então, pega esse raciocínio. Fala aí. Agora suponha que haja um segundo objeto, um objeto maximamente insolúvel, que é um objeto que existe em todos os mundos possíveis, e que em todos os mundos possíveis não há nada que consiga solver ele. Ou seja, em qualquer coisa que ele entre em contato, ele não vai ser solvido. Agora, nós estamos usando a mesma estrutura do argumento ontológico, sabe? Estamos inferindo a existência de algo que existe em todos os mundos possíveis e que possui duas propriedades incompatíveis. Logo, duas coisas que se anulam e que destroem o argumento ontológico, cara. Não tem como você usar o argumento ontológico para a existência de Deus e negar que a mesma estrutura desse argumento possa ser usado para provar coisas que são incompatíveis entre si, a saber, o objeto que é maximamente solvente e o objeto que é maximamente insolúvel.